Dizem que Ontário é inacessível, mas espalhadas por seu vasto mapa, existem pequenas cidades onde as casas custam uma fração do que você pagaria em Toronto ou Ottawa. Esses lugares prometem moradia barata, deslocamentos mais curtos e um ritmo de vida mais tranquilo, mas toda pechincha tem um preço. Invernos rigorosos, ruas isoladas, empregos mal remunerados e preocupações com a segurança testam o sonho de cidades acessíveis. A demografia muda à medida que os jovens migram para fora enquanto os aposentados se mudam, remodelando cada comunidade. Por trás de cada preço baixo, existe uma história de sobrevivência, peculiaridades estranhas e sacrifícios que definem a vida nas pequenas cidades do Canadá. Vamos começar. Parte 1. Chatham-Kent, Kingston, London. 1. Chatham-Kent. Chatham-Kent parece um preço impresso em tinta desbotada, até você perceber que é real. O preço médio de revenda de casas geralmente fica entre 380 mil e 450 mil dólares, com casas isoladas comumente abaixo de 400 mil dólares fora do centro, e isso redefine as expectativas da noite para o dia. No entanto, preço abaixo do mercado não significa subvalorizado, porque o quintal é maior, a rua mais tranquila e a hipoteca menor do que a média da região, e esse contraste atrai compradores rapidamente. Os números sussurram possibilidades. A possibilidade cresce nas estufas que brilham à noite ao longo das estradas rurais. Agroalimentar não é um rótulo aqui, mas um motor, desde a produção até o processamento e o transporte que liga os campos aos mercados ao longo da rodovia 401, e essa cadeia sustenta profissionais qualificados e pequenos fabricantes que preferem espaço para respirar. No entanto, os salários geralmente acompanham a base de custos local em vez das planilhas de Toronto, então a ascensão profissional é mais lenta, porém mais constante, para aqueles que permanecem. Os contra-cheques acompanham os tratores e os prazos. Os prazos importam quando você mora entre dois grandes centros. Chatham-Kent fica na faixa da rodovia 401 entre Windsor e London, geralmente a 1 hora de qualquer uma delas, e isso significa que hospitais, faculdades e grandes lojas de departamento estão ao alcance sem se tornarem o ruído de fundo do seu dia a dia. Enquanto isso, a fibra ótica até a residência se expande pela cidade e para assentamentos onde varandas desgastadas se abrem para céus tranquilos, embora bolsões rurais ainda utilizem conexões mais antigas que testam os trabalhadores remotos em dias tempestuosos. Os deslocamentos para o trabalho diminuem, enquanto as tarefas se tornam mais frequentes. Se você não assinar, continuará buscando casas baratas sem conhecer as verdadeiras armadilhas que elas escondem. Assine e descubra o verdadeiro custo de uma vida acessível no Canadá. Esticar o dinheiro tem seus próprios rituais. Os impostos sobre a propriedade são comparativamente baixos, os serviços públicos são moderados graças a invernos mais amenos do que nas regiões com neve ao norte, e o seguro geralmente custa menos do que os prêmios da Grande Toronto, mas toda casa mais antiga exige atenção em relação a porões, bombas de drenagem e eficiência energética. No entanto, mapas de áreas inundáveis não são uma sugestão em um condado ribeirinho, e compradores inteligentes ligam para o escritório de conservação antes de se apaixonarem pela vista do deck nos fundos. A devida diligência economiza 2 vezes. 2 vezes por semana, a cidade parece maior nas feiras de produtores, onde os morangos locais competem com as histórias de pesca das marinas do Lago Erie, e deslocamentos de 8 a 15 minutos tornam o período após o trabalho novamente utilizável para pequenas alegrias. Enquanto isso, praias e rampas para barcos transformam os fins de semana em férias não planejadas, e esse ritmo constrói um estilo de vida que se esconde à vista de todos nos anúncios imobiliários. O tempo se torna sua comodidade final. As comodidades têm limites que você deve aceitar antes da chegada do caminhão de mudança. Medicina especializada muitas vezes significa encaminhamento para Londres ou Windsor. Os grupos de cafeterias boutique são menores do que o Instagram sugere e a dependência do carro não é um debate, mas um endereço. No entanto, se você é um comprador de primeira viagem, um trabalhador remoto fugindo de um apartamento de um quarto ou um aposentado que deseja um quintal sem uma segunda hipoteca, a troca faz sentido até o jantar. Alguns compromissos são fáceis. 2. Kingston. Kingston recebe você com calcário e um preço que se recusa a se desculpar. A mediana geralmente fica entre 560 mil e 640 mil, o que não é exatamente barato, mas representa um bom custo-benefício em comparação com Ottawa e Toronto, considerando a estabilidade do setor e uma orla marítima que recebe a correnteza do vento como aliada. No entanto, os aluguéis tendem a ser mais altos perto da Queen's University, onde a energia dos estudantes aumenta, e apartamentos de 2 quartos podem chegar a custar entre 2.000 e 2.500 dólares com frequência.
A demanda acirra cada contrato de locação. Os contratos de locação aqui orbitam instituições que nunca param. A Keynes University, o St. Lawrence College, o Kingston Health Science Center, uma base militar e uma rede de serviços provinciais mantêm as folhas de pagamento estáveis quando os mercados oscilam, e esse lastro do setor público se reflete nos corredores dos supermercados e nas vagas das marinas. Enquanto isso, o turismo adiciona um brilho de verão, com veleiros, festivais e terraços lotando a malha urbana de Calcário, e a cidade parece mais antiga do que realmente é, de uma forma reconfortante. As âncoras resistem às tempestades. As tempestades vindas do lago ditam o ritmo de novembro a março. O vento faz com que os cantos pareçam mais frios do que o termômetro indica, e a neve chega de lado quando quer, mas as estações intermediárias são bonitas o suficiente para perdoar uma temporada de cachecóis. No entanto, os serviços públicos ficam próximos da média provincial, o estacionamento no centro tem preços exorbitantes como em qualquer área histórica, e os proprietários aprendem a orçar o charme tanto quanto a metragem quadrada. A beleza exige manutenção. A manutenção compensa com a facilidade de locomoção a pé. O centro de Kingston é compacto, repleto de cafés e entremeado por livrarias e mastros de veleiros, e você pode viver um dia inteiro na cidade em um raio de 15 minutos sem perder o ritmo. Enquanto isso, a rodovia 401 passa rapidamente ao norte, a Via Rail conecta Toronto a Montreal através da estação, ônibus preenchem as lacunas e a fibra ótica atravessa bairros onde o patrimônio histórico e a internet compartilham o mesmo quarteirão. O acesso é proporcional ao charme. O charme não basta sem o cuidado quando você precisa de um especialista. A rede hospitalar aqui é forte para uma cidade deste porte. Encaminhamentos não parecem um exílio, o que é raro em mercados menores que dependem de capitais para oncologia e cardiologia. No entanto, os mesmos pontos fortes que tornam Kingston resiliente também a tornam competitiva, e os compradores devem esperar preços mais altos no centro da cidade, aglomerações de lances e a pressão sutil para serem rápidos, mas cautelosos. A velocidade testa a paciência. A paciência compensa para aqueles que conseguem olhar além da temporada estudantil. Profissionais encontram carreiras que não exigem uma confissão diária no trânsito, aposentados desfrutam de hospitais sem longas viagens e famílias encontram escolas que se lembram do seu sobrenome depois da segunda semana. Enquanto isso, Kingston não é ultra barata de forma alguma, mas seu valor emerge quando se soma estabilidade, conectividade e uma orla marítima que continua a ensinar porque o vento é importante. Algumas cidades têm preços que refletem a permanência. 3. Londres. Londres fica onde duas rodovias se encontram e, discretamente, oferece mais cidade do que preço. O preço médio das casas geralmente fica entre 520 mil e 600 mil dólares, ainda mais barato do que em bairros de classe média da Grande Toronto, enquanto os aluguéis de apartamentos de 2 quartos, em torno de 2.000 a 2.400 dólares, refletem um mercado cercado pela Western University e pelo Fanshawe College. No entanto, a alta dos preços após 2020 banalizou o significado da palavra barato, então a questão não é se é uma pechincha, mas onde a pechincha se encontra dentro de um contexto maior. O valor se esconde nos detalhes. Os detalhes se multiplicam em setores que raramente se sincronizam, o que é bom para as famílias. Ciências da saúde. Por meio do London Health Science Center, uma universidade de pesquisa que alimenta laboratórios e startups, back-offices financeiros, manufatura avançada, serviços agroalimentares e logística próximos às rodovias 401 e 402, criam uma gama diversificada de empregos que não se rompe com uma única manchete. Enquanto isso, um cenário de insurtech e pequenas empresas de tecnologia mantém um burburinho criativo em espaços de coworking que exalam café expresso e ambição. A diversidade estabiliza a renda. A renda se mantém quando o tempo de deslocamento volta a uma escala humana. A maioria dos trajetos de carro leva menos de 30 minutos, mesmo quando há obras, e uma crescente rede de ciclovias ao longo do rio Tamisa permite que os ciclistas se desloquem com dignidade durante 9 meses do ano. No entanto, o transporte público é uma questão de equilíbrio, útil em áreas principais, mas inconsistente em subúrbios de baixa densidade, onde as ruas sem saída cresceram mais rápido do que os pontos de ônibus, e o orçamento para carro continua sendo parte do pacote básico para quem mora em Londres. O planejamento urbano influencia o orçamento. Os orçamentos enfrentam um inverno rigoroso aqui, não importa o que as fotos dos anúncios imobiliários sugiram. Londres fica perto de regiões com muita neve, que transformam tempestades em eventos, e sistemas de efeito lacustre podem soterrar um sábado antes mesmo de você terminar seu segundo café, embora os verões sejam quentes e ensolarados, o que
Compensa o trabalho de limpar a neve. Enquanto isso, as contas de serviços públicos são administráveis se você isolar adequadamente uma casa antiga e tratar a manutenção como um hábito mensal, em vez de uma tarefa para a primavera. O clima recompensa a consistência. Consistência também é o que a rede hospitalar oferece quando você precisa de mais do que uma clínica. A disponibilidade de especialistas é um ponto forte para uma cidade fora da órbita das grandes metrópoles, e as indicações parecem ser locais, em vez de distantes, o que é importante quando se tem um cronograma a cumprir. No entanto, a energia estudantil cria áreas de festa onde as noites se misturam com as madrugadas, e os compradores que buscam tranquilidade aprendem a mapear os bairros como pescadores mapeiam as correntes marítimas. Conhecer as ruas ajuda a dormir melhor. Parte 2. Windsor, Corval, North Bay. 4. Windsor. O vento que sopra do rio Detroit traz consigo duas moedas, e os preços em Windsor ainda flutuam abaixo da média provincial, com o valor médio de revenda de casas em torno de 430 a 500 mil dólares e aluguéis de apartamentos de 2 quartos perto de 1.800 a 2.200 dólares. No entanto, a verdadeira matemática começa quando a oportunidade transfronteiriça encontra o sistema de saúde de Ontário. Seu salário fala por milhas e quilômetros ao mesmo tempo. A vantagem se torna negociável. Negociável, porque a espinha dorsal da cidade ainda é aço, vidro e engrenagens, desde as linhas da Stellantis até os fornecedores de peças que zumbem na troca de turno, enquanto guindastes de construção buscam novos investimentos em veículos elétricos e baterias anunciados em 2023 e 2024. Enquanto isso, empresas de logística se multiplicam onde a rodovia 401 desemboca nas praças alfandegárias, e os profissionais autônomos encontram trabalho estável em uma região onde o conserto é um verbo permanente. As fábricas ditam o ritmo. O ritmo acelera na fronteira, onde a Ponte Ambassador e a nova Ponte Gordie Howe transformam os deslocamentos diários em exercícios geopolíticos acompanhados de café. No entanto, a contrapartida é o acesso, já que o aeroporto metropolitano de Detroit fica a cerca de 45 a 50 minutos de distância, um centro global que reduz as viagens internacionais e faz Windsor parecer maior do que seu mapa populacional sugere. A distância se transforma em uma pista de pouso. As pistas de pouso importam para as famílias que consideram as opções tanto quanto os preços, porque os invernos mais amenos de Windsor reduzem as contas de aquecimento em comparação com cidades vizinhas com invernos rigorosos, mas a preocupação com o risco de inundação aumenta em áreas baixas perto de riachos e do rio. Enquanto isso, as cotações de seguros refletem esses mapas, e compradores inteligentes consultam os dados municipais antes de se deixarem enganar por um porão acabado com nivelamento duvidoso. A água se lembra dos endereços. Os endereços contam histórias culturais em ruas laterais onde padarias falam árabe, polonês, italiano e caldeu ao som de jogos do Red Wings em rádios de cozinha. No entanto, a cena gastronômica da cidade não se resume à nostalgia, pois novos restaurantes afegãos, libaneses e filipinos preenchem praças onde estacionamentos se transformam em arquibancadas para famílias nas noites de sexta-feira. A imigração mantém a mesa cheia. Agendas lotadas acompanham eventos esportivos e shows do outro lado do rio, onde os estádios e museus de Detroit parecem comodidades emprestadas durante a semana, e um fim de semana com uma boa oferta da Prisceline pode trazer uma agitação importada com uma hipoteca nacional. Enquanto isso, parques pontiam a orla de Windsor com vistas que fazem os corredores diminuírem o ritmo apenas para contemplar um horizonte que tecnicamente não lhes pertence, mas que emocionalmente sim. As fronteiras se confundem ao entardecer. 5. Corval. Corval fica onde o rio São Lourenço se estreita e os preços acompanham essa tendência, com casas de valor médio frequentemente entre 320 e 380 mil dólares e aluguéis de apartamentos de 2 quartos em torno de 1.450 a 1.850 dólares. No entanto, o preço baixo disfarça uma economia construída para o movimento, porque centros de distribuição e logística da rodovia 401 orbitam esta cidade como satélites pacientes. Luzes de armazéns guiam as noites. As noites podem ser tão silenciosas que se ouve o gemido das barcaças fluviais, e esse som caracteriza uma pequena cidade que prioriza a utilidade em vez do barulho. Enquanto isso, uma força de trabalho bilingue facilita o comércio varejista e o atendimento ao cliente transfronteiriços, enquanto a indústria leve e os call centers ocupam os estacionamentos durante o dia com carros comuns que mantêm os corredores dos supermercados abastecidos. Os contra-cheques falam 2 alfabetos.
Os alfabetos importam nas escolas, onde o francês e o inglês caminham lado a lado com uma segurança conquistada ao longo de gerações, e as famílias encontram um lugar onde o idioma não é motivo de debate, mas sim uma ferramenta. No entanto, o atendimento médico se dá em um hospital local para necessidades rotineiras, encaminhamentos para Ottawa ou Montreal para especialistas que raramente encontram especialistas no local. O mapa fica no porta-luvas. Os porta-luvas carregam passaportes aqui, porque a ponte internacional se ava e transforma tarefas comuns em desvios para Nova York quando as taxas de câmbio são favoráveis, e as peculiaridades das grandes lojas americanas se tornam um tempero ocasional para a rotina canadense. Enquanto isso, a Via Rail mantém o corredor conectado, os ônibus cobrem as lacunas e a fibra ótica se estende pela maioria dos bairros, permitindo que o trabalho remoto sobreviva a uma tempestade sem maiores problemas. A conectividade diminui a distância. A distância se reflete mais nos salários do que nos quilômetros, porque as médias salariais aqui ficam atrás das de Ottawa, e os compradores precisam alinhar suas ambições de financiamento imobiliário com as escalas salariais atreladas à logística, varejo e serviços públicos. No entanto, os impostos sobre a propriedade costumam ser menores do que em muitos subúrbios da Grande Toronto, as contas de serviços públicos são moderadas e as casas mais antigas trocam preço por charme, se você incluir isolamento e janelas no orçamento. Barato não significa de graça. Fins de semana livres se desenrolam em trilhas à beira-rio, onde ciclistas traçam o rio como uma caneta sobre pergaminho, e festivais de verão atraem famílias para o centro da cidade para experimentar novos restaurantes sob fileiras de luzes. Enquanto isso, o inverno é inverno, com frio de verdade e neve que gruda, embora a brisa do rio mantenha a paisagem em movimento e os pescadores no gelo pontuais. As estações cumprem suas promessas. As promessas são cautelosas em imóveis antigos que oferecem tanto oportunidades quanto manutenção, porque a ambição de fazer você mesmo deve ser acompanhada por telhados honestos e verificações de fundação. No entanto, para famílias com orçamento limitado que desejam acesso a planos de previdência privada, uma comunidade bilíngue e um financiamento imobiliário que ouça suas necessidades, Corval não é um meio-termo, mas uma decisão de viver em um ritmo diferente. A bússola aponta para cá de propósito. 6. North Bay. North Bay é o momento em que a agulha da bússola para de oscilar, um cruzamento onde a rodovia 11 encontra a rodovia 17 e a luz do lago explica por que os pilotos se apaixonam por pousos. O preço médio de revenda de casas gira em torno de 360 a 430 mil dólares, com aluguéis de apartamentos de 2 quartos próximos a 1.500 a 1.900 dólares, e os preços premium de imóveis à beira-mar se comportam como sempre em regiões de casas de veraneio. A linha costeira determina o preço. O preço se torna apenas uma variável quando as carreiras giram em torno de instituições que não migram, desde a base das forças canadenses North Bay e operações aeroespaciais e de defesa até um hospital regional e a dupla educacional da Universidade de Nipissing e do Canadore College. No entanto, essa segurança tende para o setor público, o que significa que os salários do setor privado podem ficar atrás dos salários exorbitantes de Toronto, mesmo que as hipotecas exijam menos do seu pagamento mensal. A estabilidade é trocada pela aceleração. A aceleração chega ao aeroporto em vez da rodovia, quando voos diários para Toronto reduzem uma longa viagem de carro a um curto trajeto, o que torna as viagens a negócios toleráveis em janeiro. Enquanto isso, a banda larga é forte em todos os bairros centrais e a expansão da fibra ótica alcança mais áreas à beira do lago a cada temporada, transformando quartos extras em salas de controle para trabalho remoto com neve lá fora. A largura de banda aquece os invernos. Os invernos ensinam respeito aqui, porque esta é uma região de neve onde os sistemas de efeito lacustre demonstram sua força e os limpa-neves são pagos todas as semanas. No entanto, os verões respondem com calor agradável, longos dias de luz e pores do sol no lago Nipissing que parecem um pedido de desculpas climático que você aceita de bom grado. O clima escreve em extremos. Os extremos alimentam estilos de vida que priorizam o ar livre, mesmo para quem trabalha em escritório, com marinas, praias, trilhas de esqui nórdico e ciclovias transformando os deslocamentos em recreação e vice-versa sem cerimônia. Enquanto isso, as rotinas familiares se comprimem em viagens de 10 a 18 minutos, o que faz com que buscar as crianças na escola pareça mais humano e as compras de supermercado pareçam menos logísticas. O tempo se torna renda disponível. A renda cobre os custos que se aproximam da média provincial para alimentos e combustível, mas os aumentos nas contas de aquecimento no inverno lembram os proprietários de casas no norte da província de que a manutenção da caldeira deve ser encarada como uma obrigação e não como um hobby.
Por outro lado, o IPTU está em um patamar moderado, e o seguro de automóvel geralmente fica abaixo da estimativa atuarial da Grande Toronto por uma margem que faz diferença anualmente. As contas preferem disciplina a droima. Parte 3. Grande Sudbury, Thunder Bay. 7. Grande Sudbury. O horizonte de Sudbury não é de vidro, mas de chaminés e fileiras de árvores, e o mercado ainda lista casas de revenda com preço médio entre 380 e 460 mil dólares, com preços adicionais à beira do lago que comprometem os orçamentos. No entanto, mais de 330 lagos estão dentro dos limites da cidade, uma raridade global para um mapa urbano, e a orla transforma o tempo de deslocamento em tempo no cais nas noites de verão. Os lagos determinam o valor. O valor aqui foi forjado em níquel e fogo, e os nomes ainda importam, da Vale a Glencore, aos empreiteiros que interligam as minas com engenharia e capacetes de segurança. Enquanto isso, essa cadeia de suprimentos sustenta laboratórios de geociências, projetos piloto de tecnologia limpa e programas de aprendizagem profissional que mantêm as folhas de pagamento estáveis quando as manchetes oscilam, e o efeito multiplicador se estende ao varejo e aos serviços. O minério financia. Supermercados. Os mantimentos chegam por meio de uma malha viária conectada à Rodovia 17, na Trans-Canadá, e à Rodovia 69, que está sendo duplicada em direção à Rodovia 400 e à Grande Toronto, reduzindo a cansativa viagem de carro a cada ano. No entanto, o aeroporto regional de Sudbury oferece conexões regulares com Toronto e Ottawa, transformando reuniões com especialistas em viagens curtas de um dia quando as estradas estão congestionadas. A distância se adapta aos horários. Os horários também influenciam a saúde, e o Hospital Regional e o Centro de Tratamento de Câncer de Sudbury funcionam como uma rede de segurança para o norte, com uma equipe de especialistas em comum para uma cidade desse porte. Enquanto isso, essa capacidade médica estabiliza os aluguéis perto de instituições de ensino e aumenta a demanda por apartamentos de 2 quartos, frequentemente anunciados entre $1.600 e $2.000. A assistência médica é o principal atrativo dos contratos de aluguel. Os imóveis para alugar se acumulam perto dos campi onde a Universidade Laurentian, o Cambrian College e o College Boreal formam uma força de trabalho excepcionalmente bilíngue, que transita entre minas de carvão, laboratórios, hospitais e incubadoras de startups. No entanto, a energia estudantil cria microbairros onde as noites longas se encontram com as manhãs de laboratório, e compradores discretos aprendem a mapear as ruas com a mesma concentração que os mineiros usam no subsolo. O conhecimento das ruas poupa o sono. Não se inscreva, e da próxima vez que vir uma casa barata, você não saberá dos invernos, da criminalidade ou do silêncio que a acompanham. Assine agora, antes de se deixar levar pela ilusão. Dormir é uma negociação com o inverno em uma cidade que se lembra de fevereiro como os investidores se lembram do risco, e a forte nevasca, somada aos ciclos de congelamento e degelo, faz com que telhados e pneus sejam itens do orçamento, em vez de meros detalhes. Enquanto isso, as casas aquecidas a gás predominam e as contas de inverno sobem, embora a primavera compense com dias quentes à beira do lago e trilhas que serpenteiam pelas rochas e pinheiros de Laurentian. O clima é um livro-razão. Os livros-razão alertam para a dependência do carro, porque Sudbury se estende por antigas cidades unidas em um único município em 2001, e os ônibus atendem melhor aos corredores do que às ruas sem saída. No entanto, deslocamentos de 15 a 25 minutos são comuns, mesmo quando a neve complica as coisas na terça-feira, e as garagens funcionam como depósitos para equipamentos em uma vida que trata o sábado como um inventário. A expansão urbana muda hábitos. 8. Thunder Bay. Thunder Bay começa com um horizonte em forma de gigante adormecido e um mercado que ainda apresenta valores médios próximos a 340 a 420 mil dólares para uma casa independente com personalidade e algumas questões a serem resolvidas. No entanto, os aluguéis de apartamentos de 2 quartos geralmente ficam entre 1.500 e 1.900 dólares, e a demanda aumenta ao redor da Universidade Lakead e do Confederation College quando os semestres recomeçam. Os estudantes ditam o ritmo. O ritmo se torna industrial no porto, onde cargueiros dos grandes lagos e pátios ferroviários movimentam grãos, madeira e peças manufaturadas com destino a lugares que a maioria dos moradores nunca verá, e os empregos na área de logística seguem as estações do ano. Enquanto isso, um hospital terciário, o Centro Regional de Ciências da Saúde de Thunder Bay, atrai pacientes e profissionais de todo o noroeste de Ontário, e essa influência médica estabiliza a economia local. Os guindastes simbolizam a estabilidade.
A estabilidade tem uma definição setentrional que inclui a distância, porque Toronto fica a 1.500 km por estrada, mas há apenas um voo de distância via YQT, e Winnipeg é mais perto, embora ainda exija uma viagem de carro de um dia para a maioria das famílias. No entanto, essa ponte aérea comprime carreiras que seriam impossíveis apenas por rodovia, e viagens de negócios permanecem plausíveis em janeiro, quando o lago congela. Os aviões enganam os mapas. Os mapas explicam os custos onde os mantimentos tendem a ser ligeiramente mais altos do que a média provincial, enquanto os impostos sobre a propriedade permanecem moderados e as contas de serviços públicos disparam quando o vento e a temperatura colaboram. Enquanto isso, os proprietários de casas orçam para aquecedores a gás, vedação e isolamento do sótão da mesma forma que os compradores do sul orçam para estacionamento, e o ritmo sazonal se torna instintivo no segundo inverno. As contas seguem o vento. O vento também alimenta o esporte, porque remar, escalar no Parque Provincial Sleeping-Giant e esquiar em Canviel transformam as noites da semana em pequenas expedições que terminam com sopa, não com selfies. No entanto, os mosquitos pagam seu imposto de junho pontualmente, e os moradores planejam o crepúsculo como generais até que as brisas retornem para negociar. A natureza insiste em termos. Os termos se estendem ao mercado imobiliário, onde casas do início do século encantam com seus acabamentos e escadas, mas exigem fiação elétrica, janelas novas e uma reforma na fundação antes de assinar qualquer coisa que cheire a romance. Enquanto isso, novos loteamentos elevam os preços, mas diminuem as surpresas com o tempo, e uma inspeção cuidadosa continua sendo a única ferramenta acessível na Terra. O barato sai caro. Disciplina também é necessária para o recrutamento de médicos, porque o Norte enfrenta escassez periódica de médicos, embora parcerias com programas médicos continuem a impulsionar a curva na direção certa. No entanto, o acesso a emergências especialistas continua muito mais forte do que em muitas cidades com população semelhante, e os pacientes regionais fazem Thunder Bay parecer maior do que os números do censo admitem. A saúde expande fronteiras. Parte 4. South Sea. Marie, Timmins. 9. South Sea. Marie. A cidade de South Sea. Marie desperta com o som de cargueiros deslizando pelas ilhas como celeiros em movimento, e o mercado responde com o preço médio de revenda de casas em torno de 300 a 360 mil dólares, um número que ainda surpreende as planilhas do Sul. No entanto, ruas reformadas ou próximas ao rio têm preços mais altos, enquanto os aluguéis de apartamentos de 2 quartos geralmente variam de 1.400 a 1.800 dólares, e essa diferença recompensa quem pesquisa antes de dar um lance. Barato encontra grande poder aquisitivo. Grandes empresas à beira-rio trabalham tanto nos fins de semana quanto nos fins de semana, porque os altos fornos e as linhas de laminação da Algoma Steel ainda sustentam milhares de empregos diretos e indiretos, com empresas de logística e transportadoras transfronteiriças carregando mercadorias em direção a Michigan. Enquanto isso, a ponte internacional conecta você a South Sea, Marie, Michigan, em minutos, e essa rota transfronteiriça mantém mecânicos, enfermeiros e motoristas experientes em alfândega em plena atividade. O aço financia os supermercados. Os mantimentos percorrem a rodovia 17 de leste a oeste, onde a Transcanadá serpenteia sobre granito e pinheiros, e o aeroporto regional conecta-se a Toronto num voo rápido que salva os roteiros de inverno. No entanto, o turismo ferroviário permanece uma lenda local, com o trem turístico do Canyon Agava atraindo câmeras todos os outonos, e esse pulso sazonal injeta dinheiro nos cafés do centro da cidade que se lembram do seu pedido. Os trilhos pagam silenciosamente. A descrição é como a assistência médica prefere operar, e a equipe de especialistas do hospital regional supera a população, oferecendo às famílias oncologia e cardiologia dentro dos limites da cidade, em vez de sempre na rodovia 17. Enquanto isso, a atenção primária é decente para os padrões do Norte, embora os recém-chegados ainda aprendam a entrar nas listas de espera cedo e a manter os registros organizados para encaminhamentos quando o tempo é crucial. Prevenir é melhor que remediar. A sensação de sorte é a que se tem na orla em uma noite de junho, quando o calçadão abriga casais, carrinhos de bebê e corredores na mesma cena em que as ilhas se tingem de dourado. No entanto, o inverno redefine as regras com a neve causada pelo efeito do lago, dias de vento e viagens que exigem pneus de inverno, além de cautela, e as contas de aquecimento sobem à medida que os aquecedores a gás se tornam mais frequentes. O clima pesa na rotina.
A rotina também significa deslocamentos curtos, porque a maioria dos trajetos leva bem menos de 20 minutos, mesmo com as rajadas de vento vindas do lago, o que devolve às famílias uma hora que podem passar patinando no gelo ou caminhando pela trilha do rio Saint Mares. Enquanto isso, grupos artísticos, cervejarias artesanais e pequenas galerias se expandiram na última década, e a identidade da cidade continua se desvinculando da visão limitada de uma única indústria. A cultura encontra espaço. O espaço importa quando você compra um imóvel em um bairro mais antigo, que mistura bangalos do pós-guerra com casas centenárias, porque telhados, fundações e umidade no porão merecem uma inspeção profissional antes de qualquer romance ser permitido. No entanto, os impostos sobre a propriedade são moderados e o seguro de automóvel geralmente é mais barato que o da Grande Toronto, o que torna os cálculos a longo prazo menos punitivos para quem compra um imóvel pela primeira vez. Os números suavizam as arestas. 10. Timmins. Em Timmins, a acessibilidade deixa de ser apenas uma manchete e se torna um plano de sobrevivência escrito no gelo, com o preço médio de revenda de casas em torno de 260 a 330 mil dólares e casas isoladas frequentemente abaixo de 350 mil dólares. No entanto, os aluguéis se mantêm estáveis, com apartamentos de um quarto perto de 1.050 a 1.350 dólares e apartamentos de 2 quartos. Aproximadamente 1.350 a 1.700 dólares, sustentados por uma taxa de vacância mais saudável do que no sul. Os preços redefinem as expectativas. As expectativas devem incluir uma mudança na atividade mineradora, porque o ouro paga as contas da cidade há um século e as operações da Nelmon, juntamente com os ecossistemas de empreiteiras, impactam varejistas, escolas e a programação de eventos esportivos. Enquanto isso, os setores florestal, de saúde, de serviços públicos e de pequenas empresas de comércio e logística completam a semana, dando espaço para que vagas para trabalhadores braçais e salários estáveis no setor público convivam no mesmo ponto. O minério dita o ritmo. Aqui, os relógios funcionam em milhas rodoviárias, porque as rodovias 101 e 655 convergem para 11, e longas viagens entre centros urbanos fazem parte do manual de operações e não são uma exceção sazonal. No entanto, os voos diários para Toronto, via aeroporto regional, convertem distância em horários, e essa ligação aérea é importante quando especialistas, conferências ou emergências familiares surgem sem aviso prévio. As pistas de pouso e decolagem reduzem o mapa. Os mapas escondem o verdadeiro desafio do clima, porque o inverno é longo, honesto e frequentemente com temperaturas abaixo de 20 graus Celsius negativos, um frio que castiga igualmente isolamento térmico deficiente, aquecedores fracos e botas inadequadas. Enquanto isso, o verão chega como um pedido de desculpas terno e barulhento de insetos, com lagos quentes e menos ondas de calor, e as famílias reaprendem como é agosto quando o concreto está longe. O clima oscila bastante. Oscilações bruscas moldam os orçamentos. Os impostos sobre a propriedade são moderados no norte, o seguro de automóvel geralmente é mais barato que na Grande Toronto, e os mantimentos têm um acréscimo no frete que você percebe em laticínios e produtos frescos, mas a prestação da hipoteca ainda deixa espaço para equipamentos de poupança se você comprar com inteligência. No entanto, os custos de aquecimento aumentam em casas mais antigas com sistemas ligados a óleo ou eletricidade, e a atualização para unidades a gás ou de alta eficiência é menos uma preferência do que um plano. Eficiência é sobrevivência. Sobreviver parece fácil em uma manhã de fevereiro, quando seu trajeto para o trabalho leva de 10 a 20 minutos e os limpa-neves já abriram caminho em meio a montes de neve mais altos que os capos dos carros. Enquanto isso, a vida no lago fica surpreendentemente perto dos bairros residenciais, e motos de neve, quadriciclos e equipamentos de pesca transformam os fins de semana em expedições que começam na garagem e terminam em um fogão a lenha. Proximidade se torna luxo.